Olá pessoal do Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Sabemos que nos dias de hoje, nesses últimos dias, são tempos trabalhosos, de correrias, e muitas coisas estão acontecendo. Eu estou aqui para falar que infelizmente que muitos não querem aceitar a palavra genuína de Deus. Somente aqueles que são remanescentes. E a Bíblia, ela vem falando sobre essa questão. Escândalos, mentiras, pessoas que querem ensinar crente ou cristão, porque hoje o que mais tem é pessoas que não faz parte de uma denominação, não tem um líder espiritual, está no mundo, na concupiscência, no pecado, e acha que tem que ensinar crente, tem que ensinar cristão, para aqueles que largaram as concupiscências desse mundo, largaram as paixões, largaram tudo para servir a Deus. E eu fico vendo, nesses últimos dias, o que está acontecendo no meio do Evangelho. Porque, infelizmente, quem está no pecado não gosta de ouvir correções. Não gosta por causa de quê? Que nem o próprio Jesus Cristo agradou todo mundo. E aí eles vêm com palavras dizendo: Deus ele amou, Deus ele amou, mas se esquece que ele também é juízo. Deus fez tudo certo, mas quem embaraça tudo é o homem, fora pela influência de Satanás. Que Satanás, igual quando aconteceu com Pedro, que no mesmo tempo ele recebeu a revelação vindo do alto, mas no mesmo tempo ele deu brecha ao inimigo, dizendo para Jesus não ir. E sabe o que Jesus falou para ele? Não foi para Pedro não, foi o Satanás que estava induzindo ele, falando: Satanás, você pode conhecer as coisas dos homens, mas você não conhece as coisas de Deus. Dizendo que Satanás não conhece as coisas de Deus. Então, hoje, tem muitos falsos profetas, mentirosos, não lê palavra, com essa teologia liberal. Vou falar bem claro, teologia liberal, que tudo pode. Tudo pode, eu vou falar mesmo, eu sei que eu vou sofrer aqui, ninguém vai chegar nos comentários e vai falar, mas eu vou falar, que eu também sou um servo de um Deus Altíssimo. Essa teologia liberal de certos pastores liberais que acham que o pecado está dentro porque Deus ele amou. Engraçado de tudo, se eu for falar aqui, que eu não vou falar aqui, porque eu sei, que o YouTube vai pegar em cima de mim. Mas, se vocês realmente dizem que Deus é isso que vocês falam, lê as Escrituras. Lê a palavra de Deus. Entra dentro dela. Para que ver quem é verdadeiro e quem é falso. Eu vou só ler um aqui, que está em Mateus 24. Para vocês, falsos profetas, enganadores, teológico da teologia liberal, para vocês ficar bem claro, que eu sei que vocês vão meter a marreta na gente, vocês sempre estão metendo a marreta na gente, dizendo que vocês sabem de tudo, mas na verdade vocês não sabem de nada. Vocês querem agradar a ego dessas almas que precisam de salvação, essas almas que precisam ser libertas do pecado. E vocês estão dando a legalidade de eles parar no castigo eterno mais rápido.
porque o inimigo ele sabe que Jesus está voltando. Então, quanto mais almas eles ganharem, mais eles vão começar a induzir com a mentira e com a blasfêmia contra Deus. Eu vou só ler um pedacinho, vocês liberais, para entender que Deus não é isso que vocês pensam. Se vocês acharem que eu estou falando coisa de mim mesmo, leia em Mateus 24. Lê lá que você vai ver quem é verdadeiro e quem é falso. E eu vou ler aqui para você, né, que está aqui em Mateus 24, né, versículo do 5 em diante. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirei guerras e rumores de guerras. Olhai-vos, não se assusteis, porque que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação, reinos contra reinos, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todos que está as coisas são o princípio das dores. E então vos vão entregar para seres atormentado e matar-se-ão e sereis odiado de todas as gentes, bem claro, todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas. Bem claro, ó liberal, olha o que eu estou falando, vocês que é da teologia da liberalidade. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Essa parte aqui que Jesus tem falado em Mateus 24, vem falando sobre isso. Porque os verdadeiros serão perseguidos pelos falsos profetas. Por causa de quê? Que eles vão querer, na sua mente, vocês que gostam de ver internet, cuidado com esses pessoas de teologias liberais que pode tudo. Isso é um perigo para a tua alma. Por causa de quê? Porque esses teólogos liberais, eles não estão nem aí para você. Que se eles tivessem algo com você, eles priorizavam aquilo que Deus falou. Que eles, se dizem doutores, mas para mim são falsos doutores. Esses, pastores liberais que pode tudo, esses são os falsos profetas. Porque diz a Bíblia que perseguirão uns aos outros, dizendo que isso aqui está falando, de verdadeiros e falsos profetas. Que os falsos, eles vão perseguir os verdadeiros. Não adianta, eles podem perseguir, mas a palavra da verdade vai ser dita. E se tentar querer calar, Deus vai levantar sempre um para falar. Porque Deus diz em Amós que não deixa ninguém sem por avisar. E eu fico bobo que tem gente que não tem um mínimo conhecimento com a palavra e quer ensinar cristão. Não tem, igual eu falei, não tem um pastor, não congrega numa igreja, não lê palavra, não tem conhecimento de palavra e quer ensinar cristão. Engraçado, né? É uma coisa muito engraçada, mas a gente, não adianta que vocês não vão calar a nossa voz. E se vocês tentar calar a nossa voz, Deus sempre vai levantar um. Deus sempre vai levantar um servo dele para poder pregar a palavra de Deus. Porque é escritura, porque ele diz aqui no finalzinho aqui, ó. Ele diz aqui, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho precisa ser pregado para todo mundo. Sabe por que o evangelho precisa ser pregado para todo mundo? Sabe por causa de que o evangelho precisa ser pregado para todo mundo? Para quando chegar o dia do juízo final, no dia que todas as línguas estiver na frente de Cristo, para dizer, Senhor, eu não sabia do teu evangelho, eu não sabia, eu não conhecia.
Por isso que ele vai ter menos rigor para aqueles que conhecem. Deus, ele quer que toda a humanidade, todo o planeta, né, todos os continentes saiba da palavra de Deus. Para quando chegar o dia do juízo, Deus, ele vai ser justo naquilo que ele for julgar, porque não vai ter como inocente. E infelizmente, os liberais, falsos profetas, os pregadores da liberdade, que estão dizendo que nós, né, cristãos, né, falamos palavras de ódio. Não falamos de palavras de ódio, não. Não é eu que falo. É essa escritura aqui que fala. Eu não falo nada de mim mesmo. E eu sou um cristão também. Eu não falo nada de mim mesmo. É essa palavra aqui que fala. Infelizmente, meus amados irmãos em Cristo, eu sempre estou falando nos meus vídeos: não cales-te a tua voz. Deus te deu talento, meu amado irmão em Cristo e irmã em Cristo, para você pregar a palavra de Deus. Para que eu pregue a palavra de Deus. Transmite a palavra da verdade. Porque são almas que estão em jogo. São almas que podem parar na condenação futura, se nós não pregarmos o Evangelho. E se nós não pregarmos, é o sangue dessa gente que vai parar na nossa cabeça. Porque nós conhecemos a palavra. Nós sabemos da palavra. Então temos que pregar. Porque Jesus, ele deu a ordem de nós pregar. Ide e pregar o Evangelho para toda criatura. Nós temos a missão de pregar esse Evangelho em qualquer lugar. Seja na internet, seja dando panfleto, transmitindo através da palavra, nas ruas, em qualquer lugar. Deus deu essa prioridade para mim e você pregar esse Evangelho. E não deixar esses que se dizem que conhecem o Evangelho, mas não conhecem nada. Não conhece nada, não sabe de nada. Entendeu? Esses que se dizem que às vezes tem tanto conhecimento, mas no mesmo tempo é burro. Desculpa eu falar a expressão, mas é uma verdade. Que esses caras que são liberais, que diz que fez bacharelado, é teólogo e diz que Deus é amor, cuidado. Cuidado vocês liberais, que Deus vai prestar conta com você. Olha para mim. Você pode até nesse momento estar me negando agora, nesse momento, dizendo que eu estou falando balela. Mas uma coisa eu vou falar para você, ô liberal. Cuidado que no dia você vai prestar conta com Deus aquilo que você está falando aqui na terra. Deus vai prestar conta com você de ter levado essas almas todas a parar no castigo eterno. Ó teólogo liberal, preste muita atenção que eu estou falando com você. Porque Deus não vai ter rigor sobre você, porque você conhece a palavra de Deus. Você conhece e sabe muito bem o que você está fazendo, teólogo liberal. Você sabe muito bem que Deus vai prestar conta com você. Porque aqui é uma pessoa que ama você e está te advertindo. Enquanto é tempo, igual diz Isaías 55, né? Buscar o seu enquanto pode encontrar. Enquanto há vida, você ainda tem tempo de se arrepender daquilo que você está fazendo. Porque Deus é misericordioso. Então ainda dá tempo de você ainda se arrepender, teólogo liberal. Ou vocês, pastores liberais, preste muita atenção que Deus vai prestar conta com vocês. Não fica se iludindo nessas coisas desse mundo, não. Que as coisas desse mundo é momentâneo, mas as coisas de Deus é eterno. Vê aonde, quando você fechar seus olhos, você vai parar no lar espiritual. O lar espiritual que você vai parar. Que tem o lar da condenação e o lar da salvação. Escolha onde você quer parar. Porque Deus, ele deu o livre-arbítrio da escolha. E você que se diz, né, que é inteligência, que Deus é amor, cuidado. Cuidado, porque Deus, ele também é fogo consumidor. E ele é juízo. Ele vai ser justo no grande dia, porque Deus, ele ama a criatura, mas abomina todo pecado.
Por isso que Jesus ele fala uma frase que diz assim: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, ou negue-se a sua natureza. Negue-se. E vocês que estão desviados da presença de Deus, achando que Deus sabe o seu coração, se arrependa quanto é tempo, porque Jesus está voltando. Se arrependa, volte, reate a aliança com Deus, porque no dia Deus não vai ter menos rigor para aquele que conhece, vai ter menos rigor. Você não vai poder falar nada porque você conheceu o evangelho do reino de Deus e o negou e se apostatou. Então Deus não vai ter mínimo rigor sobre vocês. Principalmente a responsabilidade que nesse momento também eu estou tendo, porque tudo que nós ensinamos, nós prestaremos conta. Por isso que pregar o evangelho do reino de Deus é uma responsabilidade muito, mas muito grande. É muito grande. Não é para qualquer um, não. É muito grande. Porque a gente está se lidando com almas. Estamos se lidando de transmitir e se tornarmos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Para transmitir Cristo, que é a única salvação da humanidade. Somente Cristo que salva. Não há outro que há salvação, mas somente Cristo Jesus. Porque Ele deu a sua vida por mim e por você, para que nós sejamos salvos através dele. Através de Cristo Jesus. Porque em João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que botou seu Filho, Jesus Cristo, para aquele que nele crê fosse salvo. Então, eu digo a todos vocês que estão vendo esse vídeo, preste muita atenção, se arrependa dos seus pecados, se arrependa daquilo que você tem feito, se arrependa e se volte a Deus. Porque a hora e o grande dia está próximo aí, já estamos próximo do fim dos tempos. E eu digo a você que está vendo esse vídeo, que hoje pode ser a tua última oportunidade de aceitar Jesus na sua vida. Então, eu vim falar sobre isso, porque nós cristãos, nós fazemos não a vontade nossa mesma, mas a vontade de Deus. Não falamos por nós mesmos, falamos a palavra de Deus. Não fazemos nada por nós mesmos. Vocês acham que somos nós? Vocês estão enganados. Não é nós que falamos, mas é a palavra. Tudo que sai dos nossos lábios é a palavra de Deus transmitida para você. Porque todo pecado desagrada a Deus. Então, se você nesse momento está aí me ouvindo, eu digo a você, procura um lar espiritual para você, confessar os seus pecados e se voltar para Deus, porque Jesus está voltando. Eu peço a vocês muito obrigado mais uma vez de ter visto esse vídeo aqui. Peço obrigado a todos vocês, e eu peço a todos vocês que viram esse vídeo, se inscreva no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. E vocês que estão no Facebook, no Instagram, me siga no Facebook e me siga no Instagram. Muito obrigado, graça e paz.